Olá, o meu nome é Inês Cardoso, sou psicóloga clínica, técnica superior da Câmara Municipal de Torres Novas. Estou aqui hoje para apresentar o podcast Entre Brincadeiras. Porquê Entre Brincadeiras? Porque vamos falar da importância do brincar. E quando pensamos em brincar, muitos podem pensar em jogo livre, em atividades dirigidas, em jogo simbólico, mas vamos tentar perceber melhor o que é isso e porque é que é tão importante falarmos dele. Para falarmos da importância do brincar e para explorar mais algum tema, hoje tenho comigo a doutora Patrícia Rebeca, também psicóloga clínica da Câmara Municipal de Torres Novas. Olá, Patrícia. Olá, Inês, bom dia. Hoje iríamos falar um pouco de se brincar é importante e se nos ajuda a aprender. Mas vamos começar um pouco pelo início. Quando tu pensas em brincar, o que é que te vem à cabeça? Olha, assim num primeiro momento e quando pensamos em brincar, é inevitável pensar numa criança a sorrir, um brilho no olhar, pensar ou ouvir aquela gargalhada ao longe, aquele momento em que a criança está a explorar toda uma atividade de liberdade, espontaneidade, imaginação, criatividade, aquele momento de total prazer que a criança acaba por estar a desfrutar e sem querer desenvolver uma série de competências a nível emocional, a nível social, linguagem, uma série delas. Então o que é que não é brincar? Então, não é brincar quando a atividade é demasiado dirigida, quando é impostas regras, limites, quando a brincadeira deixa de ser espontânea e começa a ser aquela tarefa que tem de cumprir necessariamente. Então, o que é uma boa intervenção do adulto durante o brincar? Quando o adulto está por perto, ele pode de facto ter um papel importante, nomeadamente quando ele está a ampliar aquela brincadeira, quando ele acrescenta qualquer coisa de positivo, quando ele elogia, quando ele valoriza, quando ele está ali próximo, mas sempre de uma forma positiva e produtiva para a criança. Ou seja, o adulto é o convidado, mas não é o chefe do jogo. Exatamente. É sempre importante que a criança seja e se sinta o protagonista da brincadeira. O adulto está ali apenas para mediar e ampliar conhecimentos, digamos assim, quer seja ao nível da comunicação, ao nível verbal, fazer elogios, valorizar e validar a brincadeira para ela se sentir realmente envolvida na mesma. Isto até pode ser libertador para o adulto, poder estar só presente, não ter que dominar tudo. É que às vezes temos tanta falta de tempo, estamos tão focados em tentar fazer o melhor que se conseguirmos estar ali apenas presentes sem dominar a brincadeira, podemos ter aqui uma intervenção mais positiva do que se estivermos realmente a tentar intervir. Sim. Por vezes o adulto pode ter a tentativa ou a tendência de estar ali a direcionar em demasia, em ser demasiado rígido, em dar regras, limites ou até mesmo a superproteção, porque às vezes também acaba por ficar preocupado e proteger em demasia a criança, não a permitir explorar determinados limites. Aqui já vamos então pensando um pouco mais no risco, não é? Qual é que é o limite da segurança? Quando é que o risco é aceitável e educativo e quando é que deixa de o ser? Se calhar aqui é importante nós pensarmos ou diferenciarmos um bocadinho isto que é um risco educativo daquilo que pode ser eventualmente um perigo, não é? Porque nós falamos de um risco educativo quando ele é positivo e favorável, é aquele risco que a criança necessita de alguma maneira para se conhecer a si própria e conhecer os seus próprios limites, quer seja ao nível da coordenação, quer ao nível da orientação espacial, quer seja ao nível das próprias relações interpessoais, ou conhecer-se a si, ao outro. O pensarmos num perigo, se calhar são aquelas situações que realmente põem em causa a criança. Imaginemos um brinquedo partido em que realmente fica ali uma ponta afiada e aí sim, nós estamos a falar de uma situação que é um perigo, que não é controlável. Sabes que uma coisa que eu gosto de treinar e tentar treinar é não estar sempre a dizer cuidado, porque é algo que me sai muito naturalmente e acho que sai a muitos de nós, especialmente com os mais pequeninos, cuidado! E então tento substituir esse termo por outros, como por exemplo, mete bem os pés no chão, agarra-te com força. Exatamente. Outro tipo de expressões. Embora lá fazê-lo, mas de uma maneira positiva e que a criança não esteja sempre demasiado alarmada em toda a atividade que está a fazer de uma forma espontânea, não é? Porque o brincar é muito isso, é o brincar espontaneamente. Então, como é que faz de conta os jogos de regras vão contribuir para a leitura, para a matemática e para a autorregulação da criança? Bem, o faz de conta e os jogos de regras são, de facto, duas atividades que têm objetivos e que são trabalhadas competências diferentes e que ambas, em conjunto, se complementam e são essenciais para o desenvolvimento da criança. Quando nós pensamos
No faz de conta, leva-nos para a parte ao nível mais da linguagem, da imaginação, de um pensamento mais simbólico. No fundo, faz de conta tem a ver exatamente com isto, com um jogo simbólico. Os jogos de regras têm mais a ver com toda aquela instrução, são atividades muito mais direcionadas, muito mais rígidas, em que há uma instrução explícita que a criança tem que cumprir. Portanto, trabalhamos mais ao nível do raciocínio lógico, de regras, de limites, do saber esperar. Portanto, tanto uma como outra acabam por se complementar e ser essenciais para este desenvolvimento. Se nós pensarmos, por exemplo, naquela atividade que muitas vezes é feita nas escolas, que é o brincarem às lojas ou aos mercados, esta atividade permite trabalhar ao nível do faz de conta tanto a leitura como ao nível da matemática. Por exemplo, se nós pensarmos esta atividade ao nível da leitura, nós estamos a trabalhar e as crianças, quando estão a brincar, acabam por estar muitas vezes a encenar uma determinada situação, em que acabam por envolver personagens, elas próprias terem determinados papéis, simularem diálogos, situações e estimular muito ao nível do vocabulário e a todo este pensamento mais simbólico. Também esta atividade acaba por permitir trabalhar ao nível da matemática quando nós, claro, estamos a fazer compras e estamos a trabalhar a noção de número, de quantidade, de soma, etc. Portanto, numa mesma atividade, nós trabalhamos a parte do faz de conta tanto ao nível da língua portuguesa como ao nível da matemática. Podemos pensar também ao nível do faz de conta como é que isto é trabalhado ao nível da autorregulação ou que impacto tem na autorregulação. E o faz de conta, na verdade, é assim a base para trabalharmos esta autorregulação nas crianças. É essencial para o mesmo, até porque quando elas estão a trabalhar e a simular determinados papéis e a fazer enredos e envolverem-se em toda esta dinâmica, estão a trabalhar regras sociais, estão a trabalhar a capacidade delas próprias conseguirem gerir, lidar, autocontrolarem-se e assumirem um determinado papel que é diferente do seu. Bem, os jogos de regras também acabam por ser importantes para trabalhar ao nível da autorregulação, até porque se pensarmos nestas atividades que são muito mais direcionadas e com instruções explícitas, a criança tem que saber esperar pela sua vez, a criança tem que lidar com a frustração, o saber perder, e isto é de facto importante para elas conseguirem desenvolver também outro tipo de competências. Portanto, quando nós pensamos no faz de conta e nos jogos de regras, são atividades diferentes, em que eles acabam por brincar e se divertir, mas que acabam por consolidar determinadas competências que são essenciais depois para uma aprendizagem mais formal posteriormente. E por falares em aprendizagem formal, é mesmo isso. Há muita gente que acha que as crianças só aprendem sentadas à secretária, só aprendem com um quadro à frente, hoje em dia já não é um quadro de giz, mas um quadro interativo, a aprender o A, B e o C. E na realidade, se formos aqui pegar, então, especialmente no que a doutora Patrícia acabou de dizer, sabemos que as crianças aprendem de formas muito diferentes e através dos jogos de regras, destes jogos de dominó, de tabuleiro, que nós todos temos em casa, porque são coisas simples que todas as crianças vão tendo, felizmente, vão tendo ao longo da vida e todos nós temos em casa e que podemos ir trabalhando com eles. Esta questão do saber esperar é muito importante e é uma coisa que em cada jogo de regras, cada jogo de tabuleiro, uma pessoa tem que esperar pela sua vez. Exatamente. Só isto já nos dá uma grande ajuda para aquilo que é necessário. Então, olha, gostaria ainda de fazer mais uma pergunta, assim mais um desafio. Se tu tivesses, por exemplo, uns 30 minutos, tu como psicóloga, 30 minutos num jardim de infância, numa turma de jardim de infância, como é que os usarias? O que é que farias com as crianças? Se calhar eu aproveitaria esses 30 minutos numa educação pré-escolar para fazer alguma atividade leve, criativa, mas que trabalhasse algumas competências, em que houvesse uma intenção de trabalhar competências, nomeadamente competências socioemocionais e de autorregulação. Acabámos de falar sobre isso e, na verdade, é importante trabalhar-se esta parte da autorregulação e faria isso com curtas atividades, se calhar uma primeira no sentido de uma brincadeira guiada em que envolvia, se calhar, pequenos grupos para eles trabalharem a parte da socialização, a empatia, a resolução de problemas em conjunto, através de uma atividade ou dinâmica mais guiada por o adulto, e ter depois um outro momento mais ao nível de técnicas de relaxamento e mindfulness, de modo a que eles conseguissem, através de algumas pausas, terem noção de si, do outro, do grupo e de quem está à volta. Estas pausas e o conseguirem desfrutar destes momentos de relaxamento poderiam sempre ser uma mais-valia para mais tarde, em certas alturas, conseguirem parar, autorregular-se, autocontrolarem-se e ficarem disponíveis para um brincar ou para um aprender de maneira diferente. Portanto, trabalharia certamente estas duas áreas.
Olha, parece-me excelente e parece-me mesmo algo a implementar que poderia ser muito benéfico para as nossas crianças. E agora, tendo em conta que falámos tanto em brincar, brincar livre, isto anula aqui um bocadinho a questão das fichas. Há muita gente que está habituada àquele dossiê no final do ano com as fichas, com os desenhos, com tudo que as crianças fizeram ao longo do ano. Se anularmos aqui um bocadinho as fichas e tivermos mais brincadeira livre, como é que pode ser documentada esta questão da aprendizagem ao longo do ano? Como é que podemos documentar isto para os pais, para as direções? Isso é sempre um grande desafio, não é? Até porque fica sempre aquela ideia de que brincar é perder tempo, quando na realidade brincar é ganhar tempo, porque nós estamos a desenvolver uma série de competências que depois vão ser essenciais, quer para o desenvolvimento da criança, quer para as próprias aprendizagens. Portanto, quando nós pensamos sobre isto, o essencial será sempre tentar associar aquilo que pode ser um brincar documentado. E isto pode ser feito através de murais de aprendizagem, através de mapas de aprendizagem que colocam determinadas fotografias e que associam determinadas frases das competências ou das áreas que estão a ser trabalhadas com as crianças. O criar folhas de registro com a atividade, a competência que está a ser trabalhada e os pais terem esta percepção, a própria direção que aquela brincadeira trabalhou determinadas competências, é algo que eu acho que se calhar será assim uma mais-valia e que normalmente nós sentimos de maneira diferente, que é as vozes e os vídeos, que podem eventualmente ser feitos com crianças, em que, imaginemos, a voz de uma criança toca-nos sempre de maneira especial, não é? Portanto, qualquer encarregado de educação, qualquer direção, qualquer professor ou educador vai sentir de maneira diferente se ouvir a voz de uma criança a fazer uma determinada atividade ou se houver um registro de um vídeo em que o próprio educador pode documentar por trás quais as competências que estão a ser trabalhadas com simples brincar. Olha, gostei muito dessa ideia. Realmente há formas diferentes de fazermos as coisas. É só sair um bocadinho da caixa e não deixarmos ficar presos ao passado. É muito importante. Sim. Olha, para concluir a nossa conversa, eu gostava de fazer aqui um jogo rápido de mitos ou verdades. Uau, bora lá. Bora lá? Então, o primeiro mito ou verdade é: brincar é o oposto de aprender. Claramente mito, não é? Até porque fomos sempre falando sobre esta questão aqui ao longo deste bocadinho e percebemos que o brincar tem um impacto enorme ao nível das aprendizagens e quando a criança tem a oportunidade de brincar com qualidade, desenvolve uma série de competências, quer ao nível emocional, cognitivo, social, etc., que são uma mais-valia depois para uma aprendizagem mais formal, portanto... Sim, eu diria que brincar é o modo natural de aprender. Exatamente. O cérebro da criança foi feito para isso. Então, 2. O tédio pode ser bom para as crianças? Claramente. Apesar de muitas vezes olharmos para o tédio de uma maneira, ok, não está a fazer nada, mas é exatamente isso, é aquele momento de pausa que pode ser aproveitado de uma outra maneira e que muitas vezes acaba por ser aquele momento em que a criança estimula muito a sua imaginação e a criatividade, em que ela tem que agarrar em qualquer coisa que habitualmente não lhe daria muita importância e ir embora lá fazer diferente. Portanto, pode ser sentido, sim, de uma maneira positiva. Quando nada é imposto, podem surgir novas ideias. Então, começar a escolaridade formal mais cedo melhora os resultados mais tarde. Bem, podemos falar quase que de um mito parcial, não é? Pronto, mais para o mito, mas isso é um tema sensível que talvez fosse interessante até nós pensarmos numa conversa posterior sobre esse assunto. Mas agora, e respondendo a essa questão em particular, ok, vamos considerar um mito, até porque o importante será a qualidade com que a criança vivenciou e experienciou uma série de situações ao nível do brincar e o desenvolvimento das competências que teve até uma determinada altura. Portanto, mais do que uma idade formal para essa entrada, é toda a qualidade das aprendizagens que teve até esse momento. E não esquecermos que cada criança é uma. Exatamente. Tem que ser uma análise individualizada. E mais do que isso, é nós pensarmos também, para além das competências ao nível cognitivo, toda a maturidade emocional que a criança possa ter para integrar depois um primeiro ciclo. Sim, exatamente. Então, sem fichas não há provas de aprendizagem. Pois, temos outro mito, não é? Claramente, até porque, e como nós fomos falando aqui, a própria brincadeira permite analisar uma série de competências e maturidade da criança. Portanto, tudo o que é brincar, tudo o que é atividades a outros níveis podem ser também analisadas e avaliadas. O faz de conta alimenta a linguagem e a leitura.
Sim, claramente, nós falámos sobre isso e percebemos que, de facto, o faz de conta tem muito a ver com a linguagem, com a imaginação e com este pensamento simbólico que acaba por ser um elemento essencial para a própria narrativa. Portanto, são essenciais, sim. Exatamente, quando a criança cria histórias e papéis, está a estruturar o seu pensamento. Exatamente. Então, a última. Menos brinquedos igual a brincadeiras mais longas e criativas. Verdade, não é? Até porque se nós pensarmos numa casa cheia de brinquedos, a criança nem sabe para onde se virar e acaba por andar sempre a saltitar de um para o outro e isto não promove depois a continuidade da brincadeira, portanto, sim. Então, o que fica desta conversa é simples. Brincar não é o oposto de aprender. Brincar é a forma mais natural da criança ao fazer. Quando damos esse tempo e esse espaço à criança, podemos ver coisas incríveis, podemos ver a criança florescer e adquirir novas competências que, se calhar, de outra forma não conseguiria fazer. E talvez o nosso papel como adultos seja mediarmos e estarmos por perto, mas não interagir demasiado e não intervir demasiado naquilo que está a acontecer. Concordas? Concordo plenamente, sim. Portanto, vamos deixar as crianças brincar livremente e nós simplesmente valorizarmos e ampliarmos aquela brincadeira. Exatamente. Obrigada por esta conversa, Patrícia. Obrigada, Espero que Inês. se volte a repetir. Espero que sim. Conto com isso. Obrigada.